Boa noite, irmãos, amigos. Vamos fazer uma pausa hoje em Apocalipse. Eu quero estudar com vocês uma história muito bonita que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Começa com lágrima e termina com sorriso. História bela. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Deus, que esta palavra exposta aqui venha a alcançar corações, que teu Espírito, que a tudo perscruta até as tuas próprias profundezas, que ele mexa em nós, toque nas nossas cordas sensíveis da alma, realize transformação em nós. Que esta palavra seja útil a quem vai ouvi-la. E que Cristo seja honrado entre nós hoje, mais uma vez, porque é o que nós queremos todas as vezes que nós nos reunimos. E é em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Então, nós vemos aqui uma cena, Jesus acompanhado de seus discípulos, uma multidão numerosa, entrando na cidade. Em direção oposta, outra multidão saindo da cidade, no enterro de um jovem. À frente do primeiro grupo, Jesus. Do segundo grupo, a mãe do rapaz e os que seguravam o caixão. Então Jesus se encontra frente a frente com a pobre mulher. Não sabemos como ela estava lamentando a morte do filho, se gemendo baixinho ou se em altos gritos, que era costume também na época. Talvez acompanhada de lamentadores profissionais. As pessoas têm maneiras diferentes de lamentarem os seus mortos, de expressarem suas dores. Mas uma coisa, todos os que perdem um ente querido, obviamente, têm em comum, que é a expressão de dor no rosto, mesmo que não esteja dizendo ou saindo da boca um som. E, com certeza, podemos afirmar que essa expressão estava no rosto daquela mulher. Só um pai ou uma mãe que ainda não perdeu um filho pode imaginar, e eu insisto no verbo imaginar, porque ainda deve ser muito mais duro do que a imaginação alcança,
entendemos que seja assim, quem já passou afirma isto. Só quem é pai ou mãe pode imaginar a dor de perder um filho, não importa se tem um filho, 2, 10, não é o caso. Mas quando se tem um filho, a dor, obviamente, é mais cruel, no sentido de que ali cessou 100% dos filhos. Não tem mais filho, porque só tinha um e morreu aquele um. Nunca mais vai ouvir a palavra doce papai ou mamãe. Acabou-se, não tem mais filho, porque morreu o único. Então deve ser uma dor muito maior neste sentido. E era o caso daquela pobre mulher, ela perdera o seu único filho. Agora, quando um casal perde um filho, os dois se ajudam mutuamente. Mas quando um já foi embora também, e o outro ficou só, então vai enfrentar aquela dor só. E era o caso daquela mulher que era viúva por cima de só ter um filho. Mas ainda não é tudo. A morte do filho único não apenas lhe privava do ente mais querido que tinha, mas levou embora aquele que ele sustentava, se já tinha idade suficiente para isso, ou que iria lhe sustentar um dia. O sustentador, já real ou potencial, o sustentador foi embora, porque o marido já tinha ido. Então, toda essa dor estava ali naquela pobre mulher, que teve a suprema felicidade de se encontrar frente a frente com Jesus Cristo, logo, exatamente, precisamente, naquele momento crítico. E o Filho de Deus imediatamente se compadeceu dela. Compadecer no original, na verdade, é um verbo, mas vem de uma palavra que significa entranha ou intestino. E o verbo literalmente significa mover os intestinos. Palavra forte. Mover as entranhas. E passou a ser figuradamente conhecido como mover pela compaixão. Um sentimento muito, muito forte. Achavam que nas entranhas é que estavam ali o centro do amor, da piedade, dos sentimentos. Curiosamente, ainda hoje, quando se fala em doença psicossomática e tal, a ligação é muito forte, de fato, entre o organismo físico e a mente, ou onde se tenha os sentimentos e as emoções. Então, já naquela época, sem grande avanço da medicina, já diziam, quando alguém era profundamente tomado por um sentimento muito forte, moveu as entranhas. E esta palavra aplicada aqui para descrever o sentimento do Senhor Jesus Cristo. Ele foi movido profundamente dentro dele. Como hoje se diz, e na época também dizia, o coração se compungiu e coisa assim. O fato é que Jesus Cristo sempre se compadeceu, sempre se compadece de quem sofre. Esta é uma afirmação que podemos fazer de uma maneira taxativa, assertiva, sem medo de errar, independente de contra-argumentos que possam surgir, mas isso, onde é que está a compaixão com pessoas assim, pessoas assado, isso, aquilo. À parte de comentários assim, pode-se afirmar que Jesus sempre se compadece de quem sofre. O mundo não acredita nisto. Aliás, muitos não acreditam nem em Jesus Cristo, até como personagem histórico, chegam a este ponto. Mas muitos não acreditam nisto e questionam a bondade de Deus, a justiça de Deus, não estão prontos para aceitar, rebatem. Mas é porque as pessoas são duras demais de coração
E não creio na Bíblia quando diz que Deus é um Deus compassivo, é um Deus cheio de misericórdia. Se nós entendemos isso, se nós podemos conciliar isso com outras verdades que a Bíblia ensina sobre Deus, isso é outra questão. Mas a Bíblia afirma largamente, fartamente, que Deus é um Deus de compaixão. Jesus Cristo sempre vai se compadecer de quem sofre. Aí ele chega para a mulher, para a viúva, para a mãe sem filho, e diz uma frase de 2 palavras, muito compadecido: não chores. Agora, dizer para não chorar, uma mulher viúva olhando para o caixão do filho morto, ou talvez olhando para o próprio morto, que na época era exposto, e dizer, não chores. Não seria melhor dizer para ela se conformar, que a vida é assim mesmo, ou alguma outra coisa, mas não chores. É estranho. Parece algo totalmente fora da realidade. A explicação é simples. Ele não estava fora da realidade. Jesus Cristo nunca está fora da realidade. Ele é a realidade. Não é nem que ele está dentro da realidade. Ele é a realidade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O caminho e a verdade. É Ele. Então, se Ele diz alguma coisa e parece deslocado, não tenha a menor dúvida de quem é o verdadeiro deslocado. Se Ele diz uma coisa e parece estranha aquela coisa, não tenha dúvida de quem é a mente que não alcançou aquilo a ponto de achar estranho o que Ele disse. Não tenha dúvida, não. É você. Sempre, em qualquer situação. E nós não nos cansamos de encontrar situações na Bíblia em que Jesus Cristo diz coisas que parecem esquisitas, estranhas. Quando se deparar com alguma coisa assim, pense, aqui tem ouro. Aqui tem ouro. Aqui tem coisa para eu aprender. Porque eu estou achando estranho. Se eu estou achando estranho, é porque minha mente não está afinada com a de Cristo. Então, eu estou em desvantagem, sempre estarei. Então, tem coisa aqui que eu não estou entendendo, e é coisa boa, preciosíssima. Ah, não, eu vou ter que entender um pouco melhor. Pode ser que eu não entenda totalmente, mas eu quero entender um pouco mais. E ora a Deus, e pede iluminação, e estuda, e lê. Não, eu tenho que entender isso aqui. Não é dizer, coisa estranha. Jesus tem umas coisas estranhas. Aliás, é por isso que eu não leio mais a Bíblia. Digo, não leio mais, por isso que a minha quantidade de leitura da Bíblia é tão pouca. Eu leio a Bíblia, claro, mas eu não leio muito não, porque tem umas coisas estranhas, umas coisas esquisitas, umas coisas difíceis de entender. Eu prefiro ler qualquer coisa aí, mas a Bíblia é complicado. Até mesmo livros bons que falam da Bíblia, livros sobre devocionais, não precisa nem ser mundanismo, não, mas eu prefiro, a Bíblia é muito pesada, e eu não entendo bem, muito forte, então eu prefiro quando vem mais moidinho. Cuidado, porque nessa moída, os homens que moeram, colocaram erros ali dentro, sem saber muitas vezes. Não vamos nem falar dos que colocaram erros, mesmo porque são falsos mestres, distorceram propositalmente, não, mas são homens fiéis e que querem ajudar e querem escrever sobre o que a Bíblia disse, e escrevem livros, e muitas coisas são boas nesses livros, mas outras coisas não serão condizentes com o que de fato está sendo dito na Bíblia ou ensinado. Tudo que você vai pegar 2 homens sérios e vão interpretar uma passagem, um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Qual que está enganando? Nenhum. Enrolando? Nenhum. Mas é um
acha assim, o outro acha assado. Então, onde é que está a verdade? Obviamente, ou é um ou é outro. Isso faz parte, é assim mesmo, não tem nada errado. Mas é importantíssimo o crente, quando pega um livro nas mãos, que não a Bíblia, dizer que isso aqui é de homem, e pode ter erros aqui dentro, em grande quantidade, em pequena quantidade, ou muito pouco, ou médio, não sei, vou com cuidado, e tendo um referencial que é a própria Bíblia, mas cuidado. Então, é cômodo encostar a Bíblia, porque é difícil, é densa, e tem umas coisas esquisitas que você não entende bem, e vamos lá para o beabá dos livros que as pessoas estão querendo aí ensinar, e devocional, e história e tudo mais, mesmo coisas boas, repito. Mas perdeu aquela condição única de ser assim, inspirada por Deus, revelação direta de Deus, inerrante, sem erro nenhum, absolutamente verdadeira. Essa condição, livro nenhum na face desta terra tem. Mesmo que o apóstolo Paulo tenha escrito um livro, a parte dos que ele escreveu na Bíblia, essa condição está valendo para ele. É um ser humano escrevendo, pode ter coisas erradas ali. Agora, não, é de Paulo, mas está no cano, está na Bíblia, não tem erro. Porque o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever aquilo, e todos os outros autores participaram da revelação das Escrituras. Então, é uma condição única deste livro. Não tem erro. Corra para ele, estude, vá a fundo, quebre a cabeça. Não seja tão comodista, no sentido de não querer enfrentar isto. Tudo bem que você vai ler outros livros bons e tal, que fala da Bíblia e tudo mais. Mas, meu irmão, minha irmã, não deixe se levar por coisas desse tipo. Pois é, eu não posso entender uma passagem aqui em que Jesus está vendo uma mulher, pobre, miserável da mulher, viúva, levando o filho no caixão, e Jesus diz, não chores. Paciência, não entendo isso nunca. Para um pouco. E vai dizer, por que ele disse não chores, hein? É esquisito, mas ele disse. Se ele disse, tem sentido. Eu vou tentar descobrir, não com arrogância, mas humildemente, diante de Deus, vou pedir iluminação, vou pedir. E, talvez, tudo bem, posso até buscar uma ajuda em alguns livros, no comentário e tal, é lícito, ótimo. Mas antes de ir, pense um pouco. Quebre um pouco sua cabecinha nisso aí. Vale a pena. É a palavra de Deus pura, a Bíblia. E hoje em dia, que nós estamos acostumados com tudo muito rápido, muito direto e muito traduzido, e tudo é um problema. Porque os jovens estão perdendo muita capacidade de concentração, de ir fundo em alguma coisa, e de quebrar a cabeça e de estimular a mente. Dizem que o exercício que mais cansa e mais exaure o ser humano é o mental. E eu não duvido. Você já deve ter sentido exausto de tanto estudar, de tanto fazer um certo trabalho, exigindo sua mente. Mas puxe por ela. Então, o fato é que ele diz isto aí. E a explicação comigo, colocando, não é tão complicada. Ela deveria parar de chorar, não pelo que ela estava vivendo naquele momento e presenciando, mas pelo que ele iria fazer dentro de alguns momentos. Ou seja, dizendo de outra forma, pelo que ela iria encontrar, uma nova situação que ela iria encontrar daqui a pouquinho. Esta é a explicação para o não chores dele. O conselho dele se baseou não no presente, mas no futuro, um futuro brevíssimo, porque ele ia fazer aquilo instantes depois, mas futuro. Quantas vezes nós estamos sofrendo, ficamos tristes, choramos, abrimos a palavra de Deus e está lá escrito, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo,
alegrai-vos. Isso aqui não é para mim agora, não pode ser. Não tem sentido nenhum para a minha vida. Isso aqui, neste momento, eu morrendo de tristeza, com 1000 motivos para ficar triste, eu abro a palavra de Deus e está lá, se alegre. Não. Vou procurar outra passagem que me explique porque eu estou sofrendo, ou buscar o meu livro devocional predileto, encosta a Bíblia, porque para mim não dá certo, não. Essa exortação pode parecer estranha naquele contexto. Alegrai-vos sempre no Senhor. E meio deslocada da realidade, novamente digo. Mas a explicação é a mesma da viúva. Devemos nos alegrar não pelo que estamos vivendo no presente. Sim, apesar de sermos salvos, temos alegrias e tudo mais, mas, apesar disso, temos de conviver com dores, com perdas, com dificuldades, e Deus nos dá grandes alegrias no presente, mas não tira os nossos sofrimentos. Cada um de nós sabe muito bem disso, o Senhor está dizendo aqui. Então, qual é a base que eu tenho para levar a sério o que a Bíblia diz? Alegrai-vos no Senhor. Fique alegre, meu amigo. Qual é a base que eu tenho? O futuro. O futuro. Cristo bem poderia ter dito à mulher: não chores, veja o que eu vou fazer para você daqui a pouquinho. Teria sido a mesma coisa. Ele só disse: não chores, e parou. Mas a explicação teria sido essa: não chore, que eu vou fazer uma coisa para você que você não pode, a senhora não pode imaginar. E é isso que a Bíblia nos diz, Cristo nos diz através das Escrituras: calma, todas as suas alegrias do céu estão reservadas para você. Calma. Então, use esse futuro, que é absolutamente certo que chegará, use para alicerçar a sua alegria. Ou pelo menos você parar de chorar e se conformar mais. Então não chores, porque, sei lá, a senhora casa de novo e tem mais uns 3 filhos. Não é isto. Não chores, porque, afinal de contas, isso não era um grande filho, não. Eu conheço muito bem esse menino aí. Não era esse filho todo de jeito nenhum. Não tem motivo para a senhora estar chorando desse jeito. Não é nada disso. Há motivo para chorar. E um dos tipos de consolo, dos piores tipos de consolo, é quando alguém vai consolar o outro que está sofrendo, e quem vai consolar tenta dizer que não tem muito motivo para ele estar sofrendo. Tem! Vai convencer aquela pobrezinha que não tinha motivo para ela estar se acabando de chorar. Vai convencer. Vai convencer a você próprio. Pense no momento mais triste da sua vida, pelo qual você já passou. Pense. Aí imagine alguém chegando lá e dizendo assim: não tem motivo para você estar chorando, não. Que é isso? Seja apto. Olhe para cima. Para cima, digo, olha de uma maneira mais otimista as coisas. E tal. Não é por aí, não. Não tem motivo para chorar, sim, aqui na terra. E ali estava um grande, enorme. Mas desloque um pouco o tempo, desloque um pouco a perspectiva. Minha senhora, se a senhora conseguir deslocar um pouco a perspectiva, a realidade de estar vendo seu filho morto agora, e a senhora levar a sério que eu vou fazer uma coisa daqui a pouco, que a senhora vai dar pulo de alegria, se a senhora conseguir isso, a senhora consegue parar de chorar. Olha o segredo aí das Escrituras aí revelado, aí, enorme. Isso tem um poder em cima do crente, tremendo. Não é se convencer que não tem motivo para sofrer. Tem. Mas é se convencer que há coisas melhores esperando, coisas muito maiores, mais pesadas, esperando, coisas boas. Tem todo o sentido alguém chegar para uma mulher com dores de parto e dizer: suporte um pouco mais, calma.
Imagine daqui a poucos momentos você abraçar o seu filhinho querido, o seu bebê recém-nascido. Tem todo sentido. O que não tem sentido é dizer assim, como eu sei que um parente meu uma vez disse que a mulher morrendo de dor, gritando de dor na hora do parto, ele disse, meu bem, pior foi minha dor de dente. Quase deu divórcio. Porque ele foi querer convencer a ela que não estava doendo muito não, pior a dor de dente dele. É porque ele foi consolar com uma irrealidade. Esse é o problema. Eu sei que está doendo muito, sei que tem motivos para estar com muito sofrimento, mas pense, aí é que desloque um pouquinho esta realidade que é fato, ninguém discute que é fato, mas desloque um pouquinho para uma outra realidade também fato. Que você vai já abraçar o seu filho. Fato com fato. Um presente. É muito forte o presente. Lógico, não mais quando tem dor no meio. Mas o outro também é forte. E também é real. Só que um pouquinho deslocado no tempo. Então, quando nós entendermos que as dores aqui são necessárias, e apenas precedem uma alegria eterna, nós crentes, isso aqui não vale coisa nenhuma para aquele que não é crente em Jesus Cristo. As dores aqui precedem para o crente uma alegria eterna. Quando o crente entende isto e crê nisso de todo o seu coração, as dores aqui vão perder muito a capacidade de nos maltratar. Eu não estou dizendo assim, essas dores aqui vão desaparecer. Mentira. Engano. Não vai desaparecer coisa nenhuma. Jesus, se dissesse para aquela mulher, minha senhora, crê em mim, que eu sou a vida eterna, e a dor de perder seu filho vai desaparecer como mágica. Bom, ele poderia fazer. Não é nem mágica, é milagre. Mas não seria o razoável, não é assim que ele age. Então não é dizer que vai desaparecer e tudo, não é. Mas a dor perde a capacidade de maltratar quando ela é confrontada ou compensada com uma fé, uma confiança de que ela está, a dor, precedendo momentos de muita alegria. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo quis fazer com aquela mulher. Quis anular, ou compensar, não é bem anular, mas compensar, aliviar a dor dela, dizendo, vou fazer uma coisa para você, sem dizer, claro. Aí Jesus, pessoalmente, para o andamento do caixão, ele toca no caixão, que ela já é uma coisa diferente, não vou entrar muito em detalhe, porque quem tocasse num morto, ou em alguma coisa de morto, estaria sem purificação pelas normas do Velho Testamento, e as normas cerimoniais e tal, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas ele faz isso, até com muita autoridade, ele toca o caixão e o pessoal para. Viram que tinha uma coisa diferente ali acontecendo. Especialmente alguém chegar e dizer, não chores. Jovem, eu te mando, levanta-te. Mas, Senhor, a tua coleção de frases estranhas hoje está grande, hein? Porque a primeira coisa que tu diz é, não chores, para uma mulher que perdeu um filho único. Agora, a segunda coisa que tu diz, a gente ainda está tentando entender como é que tu pode dizer isso para uma mulher numa situação daquela e vem dar uma ordem para um morto. Jovem, eu te mando. Não está brincando quem fala assim. Quem é que aqui, em bom juízo, que pela sua própria iniciativa chegaria diante de um cadáver, na hora do enterro, e diria, ei, morto, te levanta? Só se pode agir assim quando se tem o poder direto de Deus por trás. Aí pode. Por isso que na minha pergunta eu disse, quem aqui em bom juízo chegaria por iniciativa própria?
porque quando alguém diz assim, não quer dizer que não está em bom juízo. Pode estar em mau juízo, óbvio. Um louco pode fazer isso também, e deve fazer muito. Mandar um bocado de gente ressuscitar e não dá em nada. Mas não é porque alguém diz para um morto, dá uma ordem para o morto, que está em mau juízo. Pode estar em ótimo juízo. Se e quando tem o verdadeiro poder de Deus por trás. E Jesus Cristo tinha todo o poder de Deus à sua disposição. Há várias passagens aqui que eu não vou ler, mas que falam que o poder de Deus estava com ele para curar. E que muitas coisas ele fez pelo Espírito de Deus. Há passagens que falam do poder inerente dele, de dar a vida a quem ele quer, inclusive de reassumir a própria vida dele. Pode parecer um pouco assim difícil de entender. Afinal de contas, ele tinha poder inerente de levantar um morto, ou ele precisava do poder do Espírito Santo para curar um morto, para ressuscitar um morto? Depende do ângulo que a passagem em questão quer abordar e a ênfase que quer dar com relação à natureza do Senhor Jesus Cristo, que quer enfatizar. A passagem tal quer enfatizar. Se quer enfatizar a natureza divina dele, apela, afirma, sem meias palavras, sem pedir licença, que ele é Deus e tinha todo o poder e autoridade de fazer o que ele queria. Mas, ao mesmo tempo, essa parte é importantíssima, ele veio como servo de Deus, assumiu a natureza humana, aí sim, servo dependente. Dependente. Jesus de Nazaré, o homem na sua natureza humana, ele era dependente do poder de Deus. Por isso que, às vezes, a Bíblia fala em que ele dependia do poder de Deus, e, às vezes, fala que ele era independente. Independente no sentido que tinha poder próprio. Não que ele era independente de Deus. As pessoas da Trindade são independentes, mas, ao mesmo tempo, compõem um só Deus, e são de uma harmonia muito acima do que nós podemos imaginar. Então, não quero dar a ideia de independência de Cristo como se fosse a parte do Pai. Não, isso aí jamais. Mas com autoridade própria e com poder próprio. Ele não perdeu isto, apesar de que ele abriu muito mão disto quando esteve aqui na terra. Ele utilizou-se de alguns atributos divinos, mas muitas vezes não se utilizou. E a gente vê claramente, então, o aspecto, a natureza terrena dele sendo enfatizada ali. Então, quando ele diz, eu te mando, levanta-te, estava com o poder de Deus ali dando aquela ordem. E, sim, Deus tem poder para mandar um morto se levantar. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Eu acho espetacular o tempo passado do verbo. O que estivera morto. Talvez poderia dizer o ex-morto. Agora, não mais. Estava vivo como qualquer pessoa ali presente. Tudo bem, estava vivo há poucos segundos, mas estava. Tão vivo quanto qualquer um. Então, a Bíblia diz, o que estivera morto. Olha, estávamos falando de um defunto. Estávamos falando de um rapaz morto. Não estamos mais. De repente, mudou tudo. Agora nós estamos falando de alguém vivo, que estava morto. Aliás, se congelasse no tempo ali, iria ter um momento em que aquele rapaz estava vivo dentro do caixão, antes dele se levantar, tira uma foto. Estava lá ele, vivo, dentro do caixão, de um caixão de morto, onde só se leva morto, em que ele mesmo estava morto antes, agora não estava mais, mudou completamente. Então, essa expressãozinha aqui, o que estivera morto, não deixe passar desapercebida, não. Ele passou da morte para a vida pelo poder de Cristo.
Todo milagre em que Jesus Cristo ressuscitou alguém aponta para a conversão nele, Cristo, que é uma ressurreição espiritual. Por que é uma ressurreição? Porque todo homem está morto nos seus pecados. Efésios capítulo 2 diz claramente isto. Quero ler só os primeiros versículos. Efésios capítulo 2, versículos 1 em diante, diz: Ele vos deu vida, falando para crentes, estando vós mortos. Lembra o filho da viúva? Ele estava morto, e Jesus deu vida. É isso aí, está vendo? Parece, é análogo. Um é físico, o outro é espiritual. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E a passagem continua, e tal, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, por natureza filhos da ira, mas, versículo 4, Deus, sendo rico em misericórdia, olha a misericórdia de novo, lá diz que Jesus moveu-se nas entranhas, quando viu aquela cena, misericórdia pura, compaixão, de novo. Está parecido com aquele milagre ali. Só que aqui não está falando do milagre de ressurreição de jovem nenhum, nem velho, nem criança, nem ninguém. Está falando de ressurreição espiritual. Mas os termos se parecem, estão vendo? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ainda tem gente que diz, Deus nos ama, Deus não ama coisa nenhuma. Se amasse, Deus não permitiria tanta injustiça. Se amasse, Deus não mandar ninguém para o inferno. Que papo é esse de Deus ser amor? Tudo bem. A Bíblia está dizendo. E quando a Bíblia diz, eu acho bom escutar, o preço de não escutar o que a Bíblia diz vai ser muito grande, vai ser dolorosamente grande. Eu não escutei o que a Bíblia disse, pois é bom escutar, ainda está em tempo, se você é desse. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Eu não disse? Estou provando biblicamente o que eu acabei de dizer, que toda conversão é uma ressurreição espiritual. Aqui. E várias outras passagens eu poderia mostrar isso. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade, lá vem de novo, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa fé é que leva alguém a crer na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Crer que Ele é o Salvador. Ele comprou essa condição de Salvador com o próprio sangue. Ele não tinha essa condição como Deus. Não, Deus pode tudo. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, não precisava comprar coisa nenhuma. Ele não pode tudo. Então, ele podia salvar todo mundo sem derramar o sangue dele. Podia não. Por que não podia? Porque ele próprio decretara, como Deus, o Deus triuno havia decretado que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o pecado entrou no mundo, e pelo pecado vem a morte. Então, não podia não. Porque ele não podia ir contra um decreto dele próprio. Agora, não, mas por que ele decretou? Aí, não vamos discutir isso, óbvio. Eu estou falando apenas do fato de que nem Deus,
poderia salvar alguém sem o sangue de Jesus Cristo. Nem Deus. Repito, isso não aponta para uma incapacidade, impotência de Deus, porque foi o próprio Deus que resolveu assim. Então, para ele ser Deus e ser a verdade, e ser justo, obviamente ele haveria de confirmar o seu decreto e mostrar que ele é um Deus de verdade. Então, não é por impotência, não, mas por causa de um decreto, de uma situação que ele tinha resolvido, que assim seria. Então, ele teria que ser fiel a ele próprio, deixaria de ser Deus, se não fosse. E aí está a grande beleza do plano da salvação. É que a segunda pessoa da Trindade disse: eu vou. E vou assumir forma humana e vou adquirir sangue humano nas minhas veias. Vale eu derramar esse sangue? Aí o Pai diz: vale. Que esse é um sangue humano, 100% humano e 100% inocente. Então, esse sangue tem poder. Com base nesse sangue, eu perdoo pecados. Mas tu tens que ir. E vai sofrer muito. Eu vou te esmagar. Eu vou te destruir com todo o ódio que eu tenho ao pecado. Eu vou somar o ódio que eu tenho a um pecado só, que é infinito, eu vou somar ao ódio que eu tenho a todos os pecados que todo ser humano já cometeu. Pelo menos aqueles que eu vou salvar. E eu vou te cobrar duramente. Tu vais beber a última gota do cálice da minha ira. Tu queres ir? Foi assim. Tu vais sofrer muito e não vais contar com a minha compaixão no sentido de te livrar dos sofrimentos necessários, inclusive no último instante da tua respiração. Tu vais morrer em meio a dores atrozes, tu vais gritar por mim, eu vou te abandonar, tu não pode ter ideia do que é isto. E ele disse: vou, por amor aos que tu me deste, eu vou derramar o meu sangue, eu vou pagar este preço. É por isso que a Bíblia diz que nós fomos comprados por preço. Então, quando alguém crer em Jesus Cristo de coração, não porque nasce numa religião A ou B ou C, chamada de cristã, por isso já nasceu meio automaticamente, ou participou de alguns eventos na sua própria igreja, alguns atos religiosos, agora se tornou um cristão. Não! Quem se torna um cristão é alguém que teve efetivamente o seu sangue limpo pelo sangue de Cristo. Ele comprou este poder de fazer isto. Isso é salvação. Isso é ressurreição espiritual. Quando Cristo dá vida, limpa os pecados, o Pai olha, não vê mais pecado algum, porque olha e vê alguém tão justo quanto o próprio Jesus Cristo. Porque Cristo implantou a sua justiça naquele pecador, e Deus olha com um olhar de fogo, extremamente afinado, escaneia os meandros mais profundos da alma daquela pessoa e não vê um pecado. Sumiram como mágica. Não, foram pagos, eles foram pagos na cruz de Cristo. E o sangue de Cristo limpou, e Deus olha, não vejo mais um pecado. Justificado pela fé. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é ressurreição espiritual. E muitos acham que alguém que se torna crente apenas mudou de religião.
Começou a igreja tal em vez da igreja tal e tal. Não tem nada a ver. Ele comprou, ele tem direito. E por isso ele perdoa os que confiam nele, os regenera pelo Espírito Santo. E do jeito que a morte, para aquele rapazinho, era passado, o tempo como condenado de alguém é passado. Para o que foi ressuscitado espiritualmente, o tempo de condenação é passado. Como é que diz 2 Coríntios 5,17? Vamos, eu quero se levantar aí e dizer para valer. Eu não arriscaria muito, porque eu mal estou arriscando João 3,16. Mas, quem quiser dizer, mas esse eu sei de cor. Não tem um. Esse é Romanos 5,1. 2 Coríntios 5,17. Tudo bem, abra a sua Bíblia e lê lá. Pronto. Muito bem, meu irmão. É isso aí. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, a morte para aquele rapaz já era. Já era. Antes de se levantar, antes de tocar o pé no chão, ele podia dizer, sou um ex-morto. Oi, pessoal. Estou aqui. Alguém tem um lanche que eu estou com fome. E Jesus, às vezes, mandar alguém se alimentar, curiosamente. Não sei que ligação tem isso aí, mas tem alguma coisa aí, talvez a energia, a vitamina, a energia que o corpo precisa, não sei porquê. Mas era ligado com algum tipo de alimentação. Eu sei o seguinte, estava vivo, para todos os efeitos, estava vivo. As coisas antigas, a morte naquele caixão, já passaram. Quem está em Cristo é nova criatura. Só tem um detalhe, aquele rapazinho deve ter morrido de novo, como Lázaro, que Jesus ressuscitou, morreu de novo. Mas quem está em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, incluindo a natureza da pessoa, incluindo a ligação espiritual da pessoa, que agora é um filho de Deus. E nunca mais aquela situação nova vai acabar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Lucas dá um toque muito humano com essa frase. Se houvesse uma câmera filmando o rosto daquela viúva, sem dúvida teria gravado uma das cenas mais emocionantes que a humanidade já teria tido notícia. Que mãe no mundo teve a felicidade de abraçar com vida o filho que morrera? Mesmo sem ver o filme, que não houve, podemos imaginar a mudança de expressão no rosto dela, né? Uma dor profunda, saudade. Depois, surpresa, ao Jesus dizer, não chores, como já expliquei, uma frase desconcertante para aquela situação. Depois, uma expectativa, e tudo muito rápido, né? Mas uma expectativa tremenda quando Jesus diz, ei, rapaz, eu te mando agora, levanta. Uma expectativa tremenda. Aí vê o cadáver se mexendo e voltando à vida, talvez um certo medo, e vê aquilo que é assustador. Por fim, alguém duvida como é que terminou essa cena? O tamanho daquele sorriso no rosto, banhado de lágrimas agora motivadas por outra situação, abraçando seu filho novamente. Eu fico pensando na alegria dele. A dela é fácil imaginar, porque nós somos seres humanos e alguns de nós pais também, então.
mas a dele como Salvador, embora um ser humano também, mas como Deus também, e como um homem sem pecado. Nós não podemos imaginar como é que funciona a mente de um ser humano sem pecado. Você não pode, nem eu, não temos referencial. Eu fico imaginando se os olhos dele se enchiam de lágrimas também, junto com as pessoas altamente tocadas e emocionadas pelos milagres dele, especialmente aquela mulher ali. Se ele sorria discretamente, ou se ele ria de uma maneira larga, numa hora dessa, mostrando os dentes mesmo, de alegria, de muita felicidade estampada no rosto. Não sei. Quanto ao rosto dele, nós não sabemos, mas quanto ao coração dele, nós podemos afirmar, com base, obviamente, nas próprias Escrituras, que via muita alegria como resultado do que ele fez. E o prazer de Cristo é dar alegria aos homens. Deus não nos fez para tristezas nem sofrimentos. O sofrimento entrou no mundo pelo homem, o culpado é o homem, não venha culpar Deus, porque Ele é o Criador, Ele é onipotente, que é verdade, e não tem quem resista à vontade dEle, que é verdade. Ele não pergunta a ninguém, é verdade, tudo isso é verdade, mas não venha culpar a Deus. A Bíblia não aceita em momento nenhum, a pretensão, o atrevimento de alguém que pense em culpar a Deus pelo pecado do homem. E não venha com argumento tipo, se ele quisesse, não tinha havido isso, se ele quisesse, joga isso fora. Porque isso é uma teoria absolutamente hipotética e fora da realidade, que de fato ocorreu, de acordo com a vontade de Deus. Então a Bíblia é clara, o ser humano é culpador, responsável direto pelo pecado que entrou no mundo, e com o pecado todo sofrimento, uma dor numa unha que há neste mundo, é culpa do ser humano, não é culpa de Deus. Isso é o que a Bíblia ensina. Eu, obviamente, não vou ter tempo de entrar em mais detalhes, se precisar um curso, e com certeza, muito rapidamente, eu ia dizer que não entendia mais, porque são motivos que transcendem a nossa compreensão, mas são fatos. A Bíblia afirma coisas que a gente não entende, mas afirma. O fato de dizer que não entende não é motivo para dizer assim, logo eu não creio. Não serve. Você tem que crer sem entender. Mas o pobre miserável do ser humano não percebe esta armadilha. Como eu não entendo bem, eu não creio. Morreu. Literalmente morreu. Ou continua morto. Espiritualmente, e vai acabar o seu destino, que já está traçado, que é o inferno, desde que nasceu. A não ser que mude o seu rumo, através de uma fé em Cristo. Então, o sofrimento na terra é uma amostra pequenina do que será o sofrimento eterno no inferno. Cristo, então, como já expliquei, se propôs resgatar os homens dessa situação terrível. Quem quer crer nisso, como já expliquei, a pessoa se torna perdoada. Cristo se propõe a perdoar, salvar, livrar do inferno e levá-lo para o céu. Essa é uma decisão que cada um vai ter que tomar pessoalmente. Um céu onde só haverá alegria. Uma alegria não por circunstâncias, como nós estamos acostumados aqui, muitas vezes materialista, ligadas às coisas, alguns até pecaminosas, que nos dão alegria. Mas no céu vai haver uma alegria tão pura, baseada numa vida sem pecado, que nós não vamos pecar mais. Ela é baseada na justiça de Cristo, e depois seguida por uma vida nossa, mas ainda sob o poder de Cristo,
sem um pecado sequer. Quem é crente hoje já sabe algo desta alegria, porque junto com os sofrimentos, como eu falei, Deus dá algumas alegrias a nós, mas é apenas uma amostra. Cristo já me deu muita alegria nesta vida, Ele já colocou um sorriso no meu coração, mas isso tudo é muito pouco. Eu vou ter muito mais na glória. E por isso vai ter sentido para mim, cada vez que a Bíblia diz não chores, ou diz se alegre, porque o futuro é tão certo quanto o passado. Está na sua frente, se você é um crente. E se não é, amigo, amiga, não saia daqui sem o coração arrependido, perdoado e com muita alegria interior após se entregar ao Senhor Jesus Cristo. No final diz que todos os presentes ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, e, afinal de contas eles tinham visto um morto voltar à vida, e é uma pena que muitos viram ali apenas um grande profeta. Temos um grande profeta entre nós, como Elias, mas muitos não viram mais, além deste grande profeta, que ele de fato foi, mas o próprio Salvador. A maioria das pessoas, infelizmente, não tem olhos para enxergar o Cristo Salvador, aquele que pagou os pecados com o próprio sangue. E uma vez perdoado aquele pecador que a ele pede perdão e se arrepende, ele diz: eu te mando, levanta-te e ressuscita espiritualmente alguém. Graças a Deus por cada um de nós crentes, que cremos nestas coisas. Deveríamos ser mais influenciados por essas coisas para que os sofrimentos tivessem menos impacto nas nossas vidas e nós andássemos mais como águias, voando altaneiramente, que a Bíblia tanto insiste. Vivam de uma maneira mais elevada, pensem nas coisas do alto, não se troquem muito com as coisas daqui, não, mas a gente insiste, que pena, porque está aí as Escrituras dizendo: olhe para cima, e quanto mais para cima você olhar, mais vai ter sentido expressões do tipo: não temas, que agora nós somos crentes e temos reservado uma vida eterna no céu. E você que não tem, pense, peça a Deus ajuda, converse com Deus, peça para Ele lhe mostrar onde está a verdade, peça para Ele lhe orientar passo a passo, converse e peça ajuda a Deus e se entregue a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la. Nós que já somos crentes, compreendê-la mais ainda, embora já podemos dizer que cremos. Sim. E outros que não têm, que possam chegar a este ponto. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém.